Gente, tá aqui Yuri, ele que joga bastante também, principalmente essas cartinhas aí que eu quero que vocês expliquem pra mim o que é agora, porque eu sei que vocês três jogam bastante isso daí, né? Vixe, Posso pegar aqui? Pode pegar aí. Isso aqui chama Magic. Isso daí é o Magic. Cartas colecionáveis. Magic the Gathering. Magic. Aqui tem mais. Aí, mais, esse aí é o deck completo. Isso chama um deck. Isso é um deck. Posso tirar aqui da caixa? Pode tirar, às vezes tá um pouco Uau. liso, É, fazer cuidado pra escorregue. não... Tem bastante carta aqui, hein? Vixe, tem carta. São 100 cartas, na verdade. São 100 cartas. São 100 cartas. Estão tudo na capinha aqui. Eu coloco pra preservar mesmo. Isso aqui é seu, Charão. Esse é meu. Esse que eu uso pra bater na galera. Um deck que, dica de passagem, tá avaliado aí em 2 milhões de reais. Mentira. 2 milhões de reais, Kaique? Cada Puta carta aí é vida, 500 reais. Os caras abrem com dó, mas porque tem medo, né? É assim mesmo? É assim mesmo. Aí, show. E esses dois aí são os comandantes desse deck. Esses são os comandantes. É. Que legal. Esse aqui é o que você trouxe de presente pra mim? Não. Eu esqueci de trazer o capitão, né? O capitão. O capitão. seu O capitão. capitão. Eu esqueci de trazer. Boa. Me contem, como que se joga isso? Ó, o Magic, na verdade, como é que funciona? Ele é tipo o que nem você brincou sobre truco. Ele é como, imagina um baralho que você joga truco. Com o mesmo baralho você consegue jogar 21, rouba-monte, cacheta e por aí vai. Certo. Vários estilos de jogo, né? No Magic você também tem outros formatos, que é como a gente chama, né? Que é o padrão, que é um deck de 60 cartas, não é esse de 100. E você pode repetir algumas cartas, até acho que 4, né? Até 4 cópias, né? Depende do tipo de carta. Né? Tem carta que é 2, tem carta que é 3. Cada pessoa, puxa o microfone mais pertinho de você aí, Yuri. Aí. Aceita uma coca? Já tomei Lá uma da coca lá. Piranargues? Vou pegar uma coquinha aqui pra você. Opa. Ó, cocona da Piranargues, hein? Eita, coisa boa. Ali nos bastidores tem mais uma que a gente tá tomando também, viu? Já tomei ali também. Ó, vou servir uma cocona aqui. Piranargues, gente, precisou de bebida, drinks, churrasco, churrasqueira, carvão, gelo, drink com álcool e sem álcool. Vai lá, Piranargues. Tiagão vai atender vocês lá com o maior carinho do mundo, um cara incrível. Vou servir uma coquinha aqui pro Yuri. Vai mais coca aí? Eu aceito. Carlão, Coquinha vai não tomar tem uma como. coquinha Não, agora, eu ainda tô na metade da minha água aqui ainda. Tá bom. Vou ficar na água. Tá bom. Esse aqui não precisa pagar, chefe. Pode tomar, cara. Não. Muito obrigado. É que geralmente a gente racha a coca, né, durante o dia, mas hoje não precisa. Isso aqui é por conta do Piranargues, ó. E aí, então, você joga truco com a Magic. Aí, o formato que a gente gosta de jogar é o que a gente chama de Commander, que você consegue jogar com mais de... Que, tipo assim, o padrão é eu contra uma pessoa só. Isso. O Commander você consegue jogar até 4 pessoas. Lá, às vezes, a gente joga até 6, que é meia loucura, mas a gente faz Até isso. mesão de 8 Mas já. o normal é uma mesa com 4 pessoas. Aí, nesse formato, a gente tem que ter o que a gente chama de comandante. Aí o seu deck é montado baseado nas cores das cartas dos comandantes. Aqui no caso são vermelho, então só posso usar cartas que são das cores vermelhas. Se ele tivesse outras cores, eu poderia misturar. Aí cada um monta o seu deck com o seu comandante e enfrenta um ao outro. Só que ao mesmo tempo que eu tô enfrentando o Yuri também tá enfrentando o Kaique, tá enfrentando você. Que Existe aí é uma roda, é uma mesa Isso. e são rodadas. Exatamente. Você joga, eu jogo, o Yuri, não dá pra pular. Tipo, você jogou e eu quero, agora é minha vez, eu quero matar o Kaique, por exemplo. Não dá. Depende. Existe esse ataque Existe. Por exemplo, assim, cruzado? cada pessoa tem o seu turno em que ela tem algumas etapas que legal. ela vai fazendo. Tem um estilo de carta que a gente chama que é instante, que você pode estar usando no turno dos seus amiguinhos. Então, em qualquer momento você pode usar. Usa ela Seja pra instantâneo. atrapalhar ele, fazer alguma coisa. Mas é só esse estilo de carta que você pode estar utilizando. De uma maneira meio que geral, né? Porque Mas cada carta é uma carta. É muita regra, né? Sim, é muita regra. Bastante regra. Muita regra. Assim, não é que é muita regra. O jogo em si, ele é pouca regra, porém as cartas mudam a regra. Sim. Então cada carta vai fazer com que a dinâmica do jogo seja um pouco mais diferente.
E aí, como é todo mundo contra todo mundo, assim, acaba virando uma bagunça, assim, sabe? O Verdade. pessoal se atacando, assim, sabe? Que nem aquele... Você tem um deck de atiçar, né? Que É. aí ele faz todo mundo se bater, assim, na mesa e ele fica lá de boa, assim, sabe? Esse deck é legal. São várias estratégias, assim, que tem no jogo. E cada jogador tem um tipo de estratégia diferente. Então, nunca um jogo vai ser parecido com o outro. Que bacana. E é tudo em inglês, né? Nas cartas. A pessoa É, precisa tem inglês, dominar um tem pouquinho português. inglês, né? Assim, tem saía cartas em português, mas eles descontinuaram, não vão mais estar fabricando cartas no nosso idioma, infelizmente. Que é bom pra quem é jogador iniciante, né? Porque a regra já é um pouco mais complexa. E ainda tá em outro idioma, aí dificulta pra quem tá chegando. E não vai de... A tradução, ela precisa ser fiel ou vai também da pessoa ela interpretar? Não. A tradução ela precisa ser precisa ser fiel fiel. ou interpretação? Não, precisa ser Porque fiel. se ela não for fiel, pode fazer com que uma carta que faça X, faça Y. Por causa de uma vírgula, ou de um ou que tem na carta. No Yu-Gi-Oh! Já teve uma carta assim, que tinha, acho que, média, tipo, 11 interpretações diferentes, assim, sabe? Aí os caras tiveram que refazer o jeito que funcionava a carta por causa disso, assim, sabe? Basicamente, você tem uma vírgula assim, você acaba mudando a ordem do que vai acontecer na carta, sabe? Sim. Quem é de letra sabe a diferença que faz um ou uma vírgula na frase. Nossa, Porque, bacana. nossa, muda, praticamente Quanto vale um deck? Olha, Esse deck aqui vale quanto? esse deck meu, esse eu não coloquei lá no meu canal ainda. Mas que eu faço os reviews e explicar a estratégia, né? E coloco as cartas e os valores. Ah, Letícia, agora é hora de Ele você saber quanto tá custa, Agora hein? sim, Letícia, Vendo? tá aí as duas casinhas que você queria. Vamos lá. Não, esse deck, assim, ele tá em torno de 600 e 700 reais. Falou baixinho pra ninguém ouvir, hein? 600, 700 reais essa caixinha aqui. É só os dois de cima, né? Misericórdia, tá vendo, Letícia? Sabe aquele armário de cozinha pra você colocar na sua casa nova? Tá aqui, ó. Não, ela já falou já, sabe? Se apertar as contas, vai rodar tudo. Primeira coisa que você vai ser Hoje um deck você tem grande. na sua casa quanto em decks? Em Olha, cartas? se eu fosse falar em tudo que eu tenho hoje, deve estar uns 5 5 mil reais? Nossa. De cartinhas. de cartinha. Quanto você tem de cartinhas na sua casa? Nossa, acho que se chutar alto, uns R$1.000, assim, sabe? Olha, e você, Kaique? Que eu sei que você tem também. Então, de deck, os dois que eu tenho, um não tá completo. Quando ele tiver completo, só o deck vai ser 1.000 conto. Aí, ó. Porque ele precisa de... Ele é um deck temático do Senhor dos Anéis. E lá tem os Nazgûl, os 9 Nazgûl, os reis lá e tudo mais. E aí, esse deck eu posso ter 9 dessa carta, que é igual da obra. Eu tenho um no deck. Ele custou 50 reais. Nossa. Só que eu posso ter até 9. E pro deck rodar do jeito que tem que rodar, eu preciso de mais 8. Que legal. Então só aí já vai uma cacetada Caramba, mais os valores. cara. Só que atualmente os dois decks que eu tenho somando devem estar uns 500 reais. É que esse formato em específico que a gente joga, ele acaba sendo mais caro porque o comandante... A regra do comandante, uma delas é que você não pode ter cartas repetidas, assim, né? A não ser que tenha um deck que nem o do Kaique, que tem que ter uma carta repetida, né? Exatamente. Aí como não tem nenhuma repetida, então aí você vai colocar suas melhores ali que tiver, né? Sim. E são 100 cartas também, 100 né? cartas. Um jogo padrão é 60, então você tá colocando mais cartas. Mas não quer dizer que eu gastei isso aqui não, tá, gente? Porque é o seguinte... Não, eu Adriano, falei, tenho que deixa eu pegar explicar. Isso ele. daqui é Explica pra Letícia é lá. igual... É E o igual meu também não custa 1.000 não, viu? Ixi. Mas Ainda. assim, não, mas eu vou explicar. Eu não sou tão louco assim. Mas vamos lá. Ó, É só porque- deixa eu interromper vocês, ó. O Ataíl deu a ideia da gente chamar a Paula da próxima vez. A Paula traz novidades sobre alguma franquia de jogos. Ó, que A legal. Paula e o Cuca, né? Os dois, né? É, boa. Ah, legal, legal. E aí Legal. o Jorge, vende essas cartas e pega um Play 5. Olha lá. Boa. Boa, boa. É, já dá pra vender e pegar um Play 5 mesmo, o Pro Sim. que vocês queriam aí, É né? verdade. Ah, mas eu Dá pra não pegar farei o- isso. Cara, Dá pra pegar até o Switch, que ainda nem saiu, né? Se eu e duvidar. o meu diretor Éder aqui, na nossa época, o nosso negócio era bolinha de gude. E as únicas regras eram vires, pules, Putz, já era. bolinha de gude, Tira do buraco, põe é, no... bolinha de leite, zóio de gato. Zóio de gato. Sim. Eu já brinquei Essa, também. essa é a nossa brincadeira, cara. Campeão. Mas vamos lá. Porque é o seguinte, não quer dizer que o deck esteja valendo isso, que seja que eu tenha gastado isso nele. É porque conforme vai passando o tempo, as coleções novas vão saindo e certas cartas que não são mais impressas, elas não são mais fabricadas, elas sobem de preço. Ah, vai Entendeu? ficando raro o negócio. É, vai ter Isso. um... Eu não posso imprimir isso aqui numa cartolina, Você Ah, até pode. pode. Você pode, se mas quiser não vai ter imprimir. valor.
Não, valor não vai ter valor nenhum. O que tem valor é a original, mas ela vem É com um original. selo de originalidade, alguma coisa Não, assim? então, aí que tá. Aí teria... Autenticidade, Tem, né? tem. Por exemplo, as cartas originais, é que eu não vou querer que você faça isso. Mas o que os caras fazem de teste? Eles dobram essa ponta nessa outra. Eles Nossa. amassam assim. Se eles amassar e soltar e ela voltar, ela não ficar com nenhum risco, Nenhuma com marca, nenhuma né? marca, É original. já é Deixa eu ver. Nossa. um dos testes que eles fazem. Não pode? Não faz. É a mesma Faz coisa se você estiver porque, pegando tipo 300 assim, reais. Se ele voltar ao normal, eu vou ficar feliz. Mas se ele Se não não voltar, eu me enganaram. Vamos tentar, Entendeu? então. Aí tem também que eles usam um microscópio, que tem uma pigmentação padrão que eles que esse aqui é tudo impresso lá na Bélgica. Não é nada impresso aqui. É importado. As teses em português, eles mandavam pra lá. Nossa, é uma loucura. Eles faziam a arte, mandava lá na Bélgica, fazia da Bélgica e enviava pra cá. Por isso que também sobe o preço. É belga o negócio. É, o negócio vem Dentro de do lá. pacote de chocolate belga. É. Aí, por exemplo, essas cartas que o Kaique quer, da coleção exclusiva do Senhor dos Anéis. Até o momento, saiba-se que não vai existir mais. Porque se for reimprintar, tem que pagar os direitos de novo pra franquia, tal. É papel especial tudo ou não? Ah, eu não sei qual é o material, mas é um papel, papelãozinho diferente. cartonado. Dobra aí pra gente ver. Nossa. Aí, tá. Aí o que acontece? Vai se passando os anos e o que a galera comprou de Senhor dos Anéis não vai ter Vai mais. ficando raro. Aí, uma carta que nem eu, no amigo secreto da empresa, eu ganhei um booster Senhor dos Anéis da Gabi. Veio uma carta que ela tava 175 quando eu abri. Ela tava avaliada em R$175. É, passou, não sei, uns 6 meses, eu vendi, ela tava valendo 325 e eu vendi pro cara por 200 e pouco, porque é um pouco mais complicado de revender pra alguém, né? Correto. E vender pra loja, eles têm a taxa lá. Então, tipo, ela dobrou de preço. Em 6 meses ela dobrou de Nossa, preço. que legal. Ah, já aconteceu isso com uma carta Que também de bacana. Yu-Gi-Oh! Tá vendo, Gabi? No seu presente de amigo secreto, o cara vendeu. Ela ficou sabendo. Ela soube. Ela até que queria uma fração. Você deu uma boa ideia, hein? Se final de ano eu vou querer algo pra eu revender. É bom, é bom. É bom. Aí tem esse mercado, e por incrível que pareça, é igual ação. Tem carta que fica subindo de preço e caindo. Tem até um brincando. gráfico lá de. E aí vocês de movimentam preço. esse mercado comprando É. e vendendo. Nossa, com certeza. Tem gente que ganha vida com isso aí. E uma carta do Yu-Gi-Oh!, esse deck do Yu-Gi-Oh! Pode lutar contra o seu do Senhor dos Anéis. Nossa, Não. imagina. É Como o... funciona isso? No Magic, né? O Yu-Gi-Oh! É outro jogo. Outro É jogo. outras cartas. Outras É, cartas. outras É que ele deu o exemplo E do outra Yu-Gi-Oh! regra. Que também é... No Yu-Gi-Oh! Também acontece bastante de valorizar. Isso. Teve uma carta uma vez que eu comprei, que ela custava, tipo, eu paguei uns R$8 na época, assim, né? Aí mudou uma estratégia de um jogo com uma carta nova que entrou. Aí essa carta que valia R$8 tá valendo, tipo, 120 agora, sabe? É o meta, né, que eles falam. Vai mudando. Às vezes uma carta que não era tão boa, Não era tão boa. entra começa a uma ficar outra carta, o pessoal começa a usar muito, e aí uma carta que era barata valoriza por conta da Sabe da um demanda, galera né? da sabe demanda. um deck forte que vocês podem montar de repente? Aqueles de tarô. Nossa, isso aí é bom mesmo. Pode hein? ser sobre que venha, destino, porque né? eles fazem bastante coisa da hora. Assim, Pegar uns de com umas- tarô que lê destino. Você vai ganhar a partida Hã? em 5 rodadas. Já imaginou? Já dá pra saber quem vai Poder ganhar. prever quem vai ganhar? Vai saber quem vai ganhar antes de começar o jogo. Ó, o que a carta tá falando aqui que o seu capitão vai morrer, hein? Ixi. Legal. Mas eles podem criar mecânicas assim. Tem várias Sim. mecânicas legais que eles criam durante a partida. Só que é o seguinte, isso não é uma cultura brasileira, né? Não é do nosso país isso aí. Não, isso daqui. Eu não, acho que é dos Estados Unidos. Eu não tenho certeza de quem. Eu sei que quem criou foi o Richard Garfield. Que os caras. Americano. Acho que é americano. Deve ser. Aí os caras me criou isso aqui. Tipo assim, os caras gostavam de jogar RPG de mesa. Aí sempre ficava um cara chegando atrasado. Que nem o nosso amigo Kaique. Hoje eu chega cheguei na atrasado. hora. Eu cheguei na Aí, hora hoje. antes deles começar a partida, eles desenhavam carta e ficava jogando. Aí eles tiveram a ideia de começar a vender, que o pessoal gostava. Aí eles tinham uns amigos lá da faculdade, lá que era de artes, pediram pra fazer uns desenhos e começaram a comercializar lá. Aí foi explodindo. Que Só legal. queria saber Magic. E esses bichos aqui, eles são de algum folclore, alguma coisa ou não? Alguns são baseados em algum tipo de cultura, outros são só criação mesmo. Que nem, nesse caso aqui, nenhum deles aqui é de nenhum tipo de cultura, é alguma coisa deles mesmo.
Mas tem criaturas que é vampiro, que é lobisomem. E o Magic também tem bastante colaboração, né? Eles Isso. fazem várias colaborações com... Teve uma que saiu, acho que do Bob Esponja, não foi? Bob Esponja? Os caras mistura. Sim. Do Bob Teve dos Esponja. Vingadores também, da Marvel, Que né? assim, tem as cartas Mas como padrões. que joga isso com o Bob Esponja? Ó, tem aqui o Gary. Ele vai ter habilidades próprias lá. É, exatamente. É. Nós temos um amigo que imita o Bob Esponja, né? Imita. O Zito Arteiro, O Zito, ele né? tava ali no chat, eu acho. Tava ali no Tava chat? lá no chat, Zito. Olha só. Ele imita Ele falou que o Jorge é lindo S2, alguma coisa do tipo. Ele falou? Cadê o lá Zito? pra cima, lá, eu acho. Tá lá pra cima. Mas- O Zito, ele faz... Ele imita certinho o Bob Esponja. Ô Zito, manda um áudio pra nós depois aí do Bob Esponja. Olha lá, o Zito birando, ó. O Jorge é demais. É isso aí, ó. O Jorge mais S2. Ó, o Rafael Luquezzi, tropa do Yurizão. É o Yurizão aqui, ó. Aí. Não, vai vendo. Legal. Ó, o cabelinho do emoji é igualzinho. Assim, Boa. Muito bom. Legal. Ó, o Rafael, sou fã do Yuri. My Little Pony. Ah, é verdade, isso é uma coleção do My Little Pony também. Ah, é verdade. Verdade. E é caríssimo, é caríssimo. É caro? Caríssimo, É que é caríssimo, raro, né? caríssimo. É, Muito raro de achar. não tem difícil de muita achar. impressão. Mas aí, ô Charles, vocês jogam. Qualquer idade pode jogar, né? qualquer idade. Qualquer dá pra jogar. Só que o Charles é muito competitivo. Ele faz criança chorar, inclusive. Ah, Eu vou contar É essa verdade, história. hein? Eu vou contar essa Conta história. essa história aí, Kaique. O que aconteceu? A gente tava lá na lojinha, jogando, tranquilo, num belo dia de terça-feira ou quinta, que eu não lembro agora. E aí, tem um menino que joga com a gente, que ele é mais novo, bem mais Vamos novo que a falar gente. da lojinha do Mundo Geek, né? Isso, Espaço Espaço Geek. Geek. Espaço Geek. Espaço Geek. Vou mandar um abraço para eles, porque a iniciativa Seu Maurílio. foi... Sou Maurílio, né? Isso, Sou Maurílio, um Maurílio. forte abraço. Teve uma iniciativa bacaníssima e a galera se reúne ali. Vocês, Nossa, inclusive, agora é muita gente. É muita gente. Lota. Espaço Geek, para quem estiver assistindo aí, de repente quiser ir lá, tá aberto todo dia, né? Exatamente. A gente vai mais de terça e quinta porque são os São dias os que fica mais porque tarde. agora, como tá tendo muito movimento lá, tem a galera que joga Pokémon, que vai mais em um dia, a galera de jogo de tabuleiro vai em outro, a galera do Magic é outro, por aí vai. Pra dar uma separada, porque senão não Então, cabe olha, todo não mundo. cabe, não todo cabe mundo. tudo, Sim. não cabe todo Logo mundo. vai ter que buscar um espaço maior aí. Aos finais de semana tem campeonato lá de Pokémon, tem Sim, bastante campeonato. Tem muita Olha, que coisa lá legal. E aí conta a história do Charles, que ele deu uma surra nessa criança Eu não bati aí. em ninguém, Exatamente. gente, pelo amor de Ele Deus. tava jogando Magic e esse menino tava na mesa com a gente. E aí esse menino fez uma aliança, porque no Magic tem muito disso. Como são muitas pessoas jogando, Até Como é quantas todo mundo, pessoas todo podem mundo. sentar na mesa? Ó, pra um jogo fluir legal, é de quatro pessoas flui bem. isso. Mas dá pra jogar até 6 pessoas. Por que, que a gente fala até 4 pessoas? Porque você, se você for ver aqui, ó, você consegue ver o que ele tá colocando, o que ele tá colocando. Se tiver mais alguém ali, eu já não consigo enxergar bem o que ele tem. Então, uma hora você pode esquecer que ele tem alguma coisa perigosa E o ali. tempo também. Colocar uma cartinha ali. Querendo ou não, tem Isso partida pode acontecer. Pode acontecer. Tem partida de Magic que a gente fica mais de uma hora jogando. E É. não acabou. E no jogo Como a galera do Airsoft, Magic é um jogo de honra ou não? Não precisa, porque Ah. tem muita regra. É muita regra. É, não tem como o cara roubar ali, entendeu? O cara não pode tirar uma cartinha É da porque manga assim, e ó, falar tudo assim, que ele vai colocar na mesa, ele tem que falar o que tá entrando. É. Ele tem que Até explicar a como roubar, carta. né? Não, tem pode- como roubar, mas... Tô Mas- colocando aqui um dragão de 7 caudas, é isso? Mas aí, tipo, É, todo tipo mundo isso. na mesa já vai saber o que que é. E eu falo, opa, meu patrão, sai. Acontece Não é às assim, vezes tá ligado? a pessoa interpretar errada a carta, todo mundo fica meio assim, e aí depois alguém pega, olha com calma e explica, ó, essa carta não faz Mas bem nunca é isso. de má fé, porque É, tem nunca é. coisa que é muita Mas interpretação você mesmo. pode, por complicada. exemplo, pegar uma carta que tá em japonês e colocar junto com as de inglês aqui? Desde Pode, que ele sabe, pode. desde Tem que ele sabe o que faz. Pode. Mas, bastante disso porque mas elas são vocês mais sabem baratas, né? japonês? Não, Não, mas a gente o pode Google ter a Lens foto, sabe. É, mas que nem eu tenho 2 cartas em japonês em qual deck? No deck do WhatsApp. Eu obrigo os outros a se batendo, pode bater em mim. Só que eu tenho uma foto delas em português, Isso. que daí se alguém... Eu explico, se a pessoa ficar meio assim, eu tiro o celular e mostro pra pessoa. Falar, ó, ela Entendeu? faz isso. Ela faz isso. Isso. Mas isso é o que você tá dizendo. Não, Não, mas- é a impressão do Exatamente. site mesmo. Qualquer tá lá momento no você site pode- lá. do site, É, eu certinho. mostro do É que site. no Airsoft não dá tempo de, opa, vamos parar aqui a jogada. É. É. No Magic dá, então por isso que não é igual assim. Mas existe muito isso, esse confronto, tipo, não sei, ó, o que porque, ó, isso aqui, o que esse bicho faz aqui? O que ele tá dizendo Ó. aqui? Esse bichinho aqui, É. que é o Keds,
Cats. Ele tem uma habilidade que, quando um comandante meu bate em alguém, o dano eu replico em todo mundo. Então, se nós estivéssemos jogando aqui agora e eu batesse no Yuri 10 pontos, você ia perder 10 de vida e ele também ia perder 10 de vida. Aí a ideia é que esses dois são parceiros. Esse daqui, eu loto ele de equipamento para ele bater forte em um só, e enquanto isso eu replico nos outros, para ele não ter que bater no Kaique primeiro, aí eu ganhei do Kaique, aí eu tenho que bater no Yuri. Eu perco tempo, enquanto isso vocês podem estar me batendo também, se vocês não estiverem me achando perigoso. Então, um deles bate e o outro replica o dano. Mas essa Que estratégia aí todo mundo vai focar, é né? pra acelerar, Só que... Todo mundo foca nessa Ah, estratégia. não, tipo assim, na hora que baixa os dois, Os é caras os vão três focar aí, né? contra Por mim. isso que a gente Porque tem se um mais. apanhar, os outros Costuma. apanham. Você começa sempre com deck, obviamente. E depois você começa a ter outros, porque vai ficando manjado. Vai ficando e manjado. você cansa, quer jogar com outro, a Tem galera. gente que Você monta- quer- vai Exatamente. aumentando. É. Aí você tá jogando com a carta vermelha, que você falou que o deck precisa ser todo vermelho, aí todo Isso. mundo da mesa precisa jogar com carta vermelha. Não. também. Não, aí vai depender do comandante dele. Vamos supor que essa carta fosse verde e fosse dele, ele ia ter que fazer um deck verde. E o meu é um vermelho. O seu é um vermelho. Mas eles podem lutar contra Mas contra o por outro. que o do Senhor dos Anéis não pode contra do dragão? Pode, até Pode, pode. Ah, Pode. Cada do um Yu-Gi-Oh! monta- Pode usar no Senhor dos O do Anéis. Yu-Gi-Oh! não, é porque que o Yu-Gi-Oh! é um outro jogo, não é Magic, entendeu? Mas É não, outro não é card sem game. cartas? Não. é outro. 40 a 60, bem menos. Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Hoje é o mais popular por conta do desenho, desenho. que teve lá em 90, né? Acho que 90, o mais 2000. popular agora deve ser o Pokémon, na verdade. Todos Ah, não, vocês- o Pokémon, Pokémon é... passou. Todos vocês assistindo o Yu-Gi-Oh! Né? Sim, sim. Sim, Yu-Gi-Oh! eu assistia. comecei São tudo nesse velhinho, vício igual a aí gente, no viu? Yu-Gi-Oh! Eu joguei todos os Tudo card games, velhinho. assim, mas o único o que eu achei mais legal, assim, ultimamente foi ter sido Magic, assim. Porque a regra do Magic é bem mais pé no chão, assim, sabe? Você vai colocando as suas manas e aí você vai como se fosse escalando, assim, o jogo, sabe? Exatamente. Yu-Gi-Oh! É mais fantasia. Yu-Gi-Oh! Ele é totalmente acelerado, assim, sabe? É um jogo que o muito Magic rápido. dá tempo de É, jogar, cê- tipo, cê não é uma consegue coisa ver tudo acelerada. jogando. Você vai fazendo Sim. sua É um estratégia jogo e vai de jogando. estratégia. É um jogo né? totalmente de Sim, estratégia, total. totalmente. E blefe Pensar bastante. também, você Tem que pode... Quanto levar. tempo leva uma rodada? Então, Uns vamos 40 supor que tá uma mesa com 4 pessoas. 4 pessoas. O tempo, na menos de 20 minutos, não vai ser. Então, vamos Principalmente colocar aí. da metade pra frente. Que É. no começo, No começo é lento porque mesmo. as cartas têm um custo. Então você paga um custo das cartas. Tem carta que custa 1, tem carta que custa 5. Então se você põe um mana, é como se fosse uma moeda, vamos falar assim pra simplificar. E cada turno que passa, você só pode pôr um mana. Tem carta que você pode fazer isso ser mais rápido, colocar mais de uma mana Aí e você tudo põe mais, só lá que aí... um mana e você só pode conjurar uma carta que custa 1. Isso. Ou menos, né? No caso 0. Então, às vezes, você não tem que fazer, você só baixa e passa. Até que você acumule uma quantidade de moeda, para o pessoal poder entender, para conseguir pagar o custo das cartas que são mais fortes. Exatamente. E aí, assim, em entendi. média, uns 40 minutos, 50 minutos, Ah, é. por aí. 40, até de mais. 40 minutos, uns 40 uma hora. minutos, uma hora. Léo, chega a E levar se uma a me- hora? Leve. Sim, se a mesa tiver Uma muita rodada. gente. Por exemplo, Exatamente. os meus turnos com esse tipo de deck é super rápido. Isso. Porque é baixar e bater. Tem gente que fica procurando, que tem um deck que procura coisa. Então o cara pega um bloco desse aqui de carta, Procura olha uma a sem uma, carta. pra ver Procurar qual é a sem carta que é carta, melhor. Depois ele Comprar uma. embaralha. Nossa, Aí a carta faz isso de novo. não, Aí go- faz a não, não mesma gosto coisa, de gente entendeu? assim. Então, ele não gosta de ninguém. Ou tem alguns decks que Você não gosta de tem... ninguém, mas peraí que ainda não foi explicado pra mim dessa criança que o Jorge fez chorar. O Eu Charles. fiz chorar também. Essa história não vai ser esquisita, Tadinho. não. Ah, tio, O Jorge também já fez, já. Ó, eu vou resumir aqui, porque o Kaique é muito... não, eu vou falar a Eu fiz uma verdade. aliança com ele numa partida. Exatamente. Com essa Pra eu criança, não, com essa não criança. bater nele e não bater em mim. Porque a gente tava numa situação em que Vocês nós fizeram dois uma era aliança. forte. Uma aliança. E nós queríamos arrancar os demais. Eu cumpri a minha parte. Na vez dele, ele olhou e falou: se eu não bater em mim agora, eu vou perder. Porque ele joga primeiro que eu. Na volta eu ia bater nele. Aí ele me arrancou. Eu falei, beleza. Que foi o me correto. traiu, O menino né? fez o correto, Fez que era o o que cara pra certo. ser feito. Estrategicamente, Era Lembrando pra ser que ele era uma criança. era uma criança. E esse rapaz aqui de 40 anos, Aí a, gente, Negativo, cara. aí a gente foi jogar uma outra partida. E o jogo vai e vem, jogo vai e vem. Ele tava, acho que, com 4 pontos de vida e eu conseguia arrancar 1 ponto por vez. Nossa. E eu fui arrancando.
Ele ficou com 1 ponto, ele implorava, por favor, Ai, me que deixa dó. com 1 ponto. Aí eu peguei e falei, não. Nossa. Ele dá Aí eu risada. causei aí. um de dano Mas nele. você tava dando risada assim? Não, ou você tava deu sério na hora? força, cara. Você Não, deu força. Na eu partida- eu fico sério. Esse Charles que vocês estão conhecendo aqui é É, outra eu sou pessoa outra jogando pessoa. Magic. Como é que você fica jogando? Mostra aí pra Sério? gente. Não, eu fico Faz sério. a cara que você joga. É outra pessoa. E ele Como fala... Olha. A Letícia já viu você assim? Ixi, eu e ela na estreta no carteado. Verdade. Vixe Maria.